um determinado momento da vida, quando você se sente muito recompensado por ela e você pode, de fato, se estabelecer nesse patamar econômico, né, acima da média, eu acho que você começa a pensar em como retribuir. Eu sempre tive esse desejo de poder fundamentar essas doações em um instituto, que daí veio o Instituto Felipe Neto, e eu trabalhei quais são as minhas prioridades, onde eu mais quero contribuir. A primeira delas, sem dúvida, foi a questão de saúde mental, principalmente entre jovens, porque eu sei da importância que o meu conteúdo tem em relação a esse tema, a quantidade de jovens que se identificam por eu ser aberto sobre a minha depressão, sobre o meu tratamento, sobre eu vencer a depressão todos os dias e mostrar para as pessoas que elas também podem. Então eu pensei de que maneira a gente pode, utilizando recursos financeiros e o engajamento e o trabalho de pessoas extraordinárias, fazer com que o Instituto esteja presente no ambiente que é o mais difícil de todos para a infância, que é a escola. Ela é difícil não só no âmbito da matéria, mas também no âmbito da socialização. E eu falei, bom, como é que a gente cria isso dentro do ambiente da escola pública? E aí, junto com o pessoal que trabalha no Instituto Felipe Neto, veio o Projeto Vida, que é o projeto de criação de um espaço onde o jovem possa se sentir acolhido, escutado, onde ele possa interagir com outros jovens, criar pontes, estabelecer relações e, com a ajuda de profissionais de saúde mental, ter o autoconhecimento e o desenvolvimento da empatia, do conhecimento sobre saúde mental. Então, com isso, a gente criou o aplicativo, que é o aplicativo Hug, que visa dar para o jovem um espaço para ele ter um diário de emoções, para ele poder ser aberto para ele mesmo sobre os problemas mais pesados da própria vida e para ele poder ter conteúdos exclusivos, conteúdos gravados por mim, por profissionais, por outras pessoas, sobre saúde mental, de uma maneira leve, divertida, que traga o assunto para ele entender, poxa, eu posso ter isso aqui e eu não preciso me martirizar por isso, não preciso viver uma vida pior por causa disso, eu posso tratar. Nosso intuito é, dentro desse espaço vida, primeira palavra, acolhimento. Ninguém pode ser julgado, fazer mal ao outro, todo mundo tem que entender que aqui é um espaço de união e amizade. Eu fiquei muito na dúvida antes, né? Será que vai acontecer? O feedback que eu tenho recebido é, quando eles passam daquela porta, eles parecem que se transformam. E isso me dá uma felicidade enorme. Então eu quero muito replicar isso para o máximo possível de escolas. Eu acho que a escola particular, ela no Brasil, ela já tem essa questão de compor parte da elite. Então você tem talvez mais recursos financeiros para poder buscar a ajuda do psicólogo e tudo mais. Enquanto que nas escolas públicas a gente tem uma realidade financeira, né, menos favorecida e os jovens muitas das vezes não têm essa oportunidade de buscar o aconselhamento, de ter um profissional, um tutor, um psicólogo. Então levar isso para o ambiente da escola pública para a gente é um ato de fato de construção de um ambiente melhor. E sempre me deu uma dor ver a realidade de muitos dos meus amigos com quem eu cresci e o que eles enfrentavam nessas escolas públicas, né? Que não é criticando o Ministério da Educação ou as secretarias, não é isso. É porque é a arte do possível, né? A gente, infelizmente, tem um cenário muito difícil. A minha depressão, ela se manifesta de maneira mais agressiva nos meus 22 anos, quando eu começo a fazer vídeos para o YouTube, tenho uma exposição muito grande e não consigo lidar com aquilo e aí começo a ter sintomas que me fazem compreender muito do que eu passei na adolescência. E eu não sabia. Por quê? Porque ninguém falava. O fato de ninguém falar sobre a depressão, o fato de ninguém querer tocar muito nos assuntos dos problemas de saúde mental faz com que muitos jovens sofram em silêncio. Quando eu criei o Instituto, eu falei assim, a nossa maior missão é fazer com que aquele adolescente que está na escola, ele sinta que ele está autorizado a falar sobre o que ele está sentindo, sem ele ser diminuído, ridicularizado ou ter medo de ser estigmatizado para o resto da vida. O Instituto Felipe Neto está baseado em 3 pilares. O Vero, o Vida e o Vamo. O Vida foi esse que a gente conversou, é sobre o ambiente escolar, saúde mental. O Vamo é filantropia, doação para o Rio Grande do Sul, doação para quando faltou oxigênio no Amazonas. E aí vem o Vero, que é o 3º pilar, que é o pilar de educação digital. É um discurso que eu tenho e que eu rodo o mundo fazendo esse discurso, convidado muitas das vezes pela ONU, pela Unesco, para falar sobre educação digital e a importância da gente ter os trabalhos voltados para essa educação digital, seja através de lei, seja através das escolas. O que no início pareceu apenas positivo, e a gente viu revoluções pelo mundo, derrubando ditadores na Primavera Árabe, manifestações pelo mundo, logo foi distorcido e cooptado por um grupo violento, odioso, que passou a utilizar outras estratégias para controle desses ambientes digitais através da desinformação. Então, como a gente enfrenta isso? Através da educação midiática. A gente precisa que os jovens e também os adultos recebam uma educação de como usar a internet. Isso às vezes parece bobo, né? Meu filho de 10 anos entende muito mais do que eu de internet. Provavelmente. Ele descobriu o ChatGPT.
Ele fez uma pergunta, o ChatGPT respondeu. Ele vai acreditar. Será que ele vai ter as armas necessárias para saber como checar o ChatGPT? O ensino digital é mais do que simplesmente como conectar a internet e como acessar o Facebook. É navegar na internet de maneira segura. Blindar esses jovens de teorias da conspiração, de páginas que vão convencê-lo de que a Terra é plana e que daqui a pouco estão convencendo ele a querer uma ditadura teocrática no Brasil. Quando você desenvolve esse trabalho de educação digital e desenvolve esse senso de cidadania digital, você faz o jovem entender que quando ele acessa a internet, é como se ele estivesse na vida real. Ele não tem que, por se sentir protegido pela tela, se comportar como, né, uma pessoa odiosa, violenta, mas ele tem que ter dentro do ambiente digital a mesma cidadania que ele é ensinado a ter na vida normal, na vida real. A responsabilidade é a mesma. A dor que você causa no outro é a mesma. O ódio engaja, continua engajando e vai continuar engajando. Isso não tem jeito. O ódio gera like, gera compartilhamento, gera atenção. E a gente tem que, de alguma forma, começar a desconstruir isso. E eu falo isso como alguém que nasceu dessa maneira. Eu falo isso no meu livro, no Como Enfrentar o Ódio, que eu posso falar sobre esse tema porque eu fui autor desse ódio quando eu comecei. O Não Faz Sentido era um projeto de humor, mas era um projeto de humor baseado em ódio. E eu levo bastante tempo para perceber que esse não era o caminho que eu queria para minha vida. E vou me transformando. Então, esse processo de transformação pessoal, eu coloco no livro para mostrar para as pessoas, gente, dá para vencer. Não tô falando que a gente tem que ser 100% zen, tratar todo mundo com flores, não. Porque eu sei que no ato de luta contra o fascismo, por exemplo, eu não vou dar flor para um fascista. É na base do confronto, não tem jeito. A gente não pode ser tolerante com o intolerante. Mas, no dia a dia, dá pra gente sair dessa espiral de ódio que a gente sente, muitas vezes, acorda com ódio e vai dormir com ódio. Reclama o dia inteiro de tudo. E isso a gente faz na internet. Quando a gente entra na internet, o que a gente busca? É o que incomoda. Por quê? A gente tem que mudar essa forma de navegar. Na nossa juventude, a gente passa por um processo de querer o tempo inteiro ser reconhecido. E quando você ganha dinheiro, você associa o sistema que a gente é bombardeado todos os dias de propaganda, associa o prestígio à ostentação. Se você tem um relógio para mostrar, um tênis para mostrar, você vai ganhando status. Eu passei por isso sim, e eu fui aprendendo o quanto isso era completamente contra os valores que eu defendo. Eu não sou franciscano, eu não tenho como ser franciscano, estou inserido numa sociedade capitalista e tenho coisas caras, mas eu evito fazer disso um modo de vida. Tento ao máximo não ostentar. Isso foi uma modificação que eu fiz de fato nas redes sociais, então tento ao máximo não ficar usando isso como barganha em troca de status. A crítica, ela te machuca normalmente por dois motivos. O primeiro é se ela for verdade. A crítica que não é verdade e que não tem algo realmente ofensivo, ela não vai te machucar. Então, quando eu vejo que a crítica doeu, eu tento entender. Foi porque eu senti verdade ou porque simplesmente tocou num ponto sensível da minha vida? Se não for nenhum dos dois motivos, eu realmente descarto, porque aí é a ofensa pela ofensa, ou é a crítica infundada. O que é a crítica infundada? É alguém que chega e fala: como esse idiota que propagou o ódio vai escrever um livro sobre ódio? Bom, isso tá na primeira página e é dito o tempo todo. Eu fui um autor e vítima do ódio e por isso escrevi um livro sobre ódio. E essa pessoa que tá falando isso, ela não se deu ao trabalho de saber nada do livro. Então, não tem nada que eu possa fazer por essa pessoa para fazer com que ela tenha qualquer visão mais simpática a meu respeito. Só torcer para um dia ela dar uma chance de assistir alguma coisa. Eu continuo tendo que andar com muitas seguranças, eu tenho ameaças constantes. Todas essas ameaças são lidadas, né, pelo jurídico e pela equipe de segurança, mas elas continuam. E não é só ameaça de morte, é ameaça de violência física. A princípio só no digital ou você já só no sentiu digital. Alguma ameaça? Não. Por acaso, só um parça do Neymar, uma vez, num jogo do PSG que eu fui assistir, esse parça do Neymar veio pra cima de mim querendo intimidar e tal, mas foi afastado pelos meus amigos. Mas o que eu sinto nas ruas, o que eu sinto quando eu saio é só carinho. É incrível, o contraste. A pessoa que odeia, ela faz questão de ser vocal na internet. Ela quer que outras pessoas odeiem também. Então ela vai lá com aquela volúpia, aquela raiva, que muitas vezes é uma coisa dela com ela mesma. E ela bota pra fora aquilo tudo na internet. Então, por isso esse contraste. A gente precisa diminuir esse contraste. As pessoas precisam se comportar mais na internet como elas se comportam na vida.